Senhor presidente, pode sim, mas há uma questão prejudicial, porque mudou-se o título da prisão. O paciente estava preso por prisão preventiva e agora sobreveio sentença condenatória. Então, se o doutor quiser falar sobre eventual prejudicialidade desse habeas corpus no prazo de 5 minutos, seria bom para que aí nós decidíssemos sobre isso em primeiro lugar. Bem, doutor Roberto, o senhor quer se manifestar sobre isso? Porque houve uma mudança de título da prisão. Então não é mais preventiva, é prisão por condenação. Eu tenho a palavra. Senhores julgadores, digno relator, com todas as vênias, entendo que não há matéria prejudicial neste habeas corpus e explico a vossas excelências o porquê. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça sedimentou a orientação no sentido de que a sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse mesmo sentido, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a sentença condenatória que mantém a prisão somente constitui novo título se agregar novos fundamentos com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Portanto, tanto a quinta quanto a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça excepciona essa linha que vinha sendo adotada da composição de um novo título judicial quando sobrevém uma sentença mantendo a prisão objeto do writ nos mesmíssimos fundamentos. E aqui, senhor presidente, digno relator, senhores julgadores, ainda tem uma questão que merece ser apreciada por vossas excelências. O parecer do Ministério Público foi favorável à concessão desse habeas corpus e à soltura de uma pessoa que se encontra presa indevidamente há algum tempo. Então, diante desses fatos e considerando que a sentença que foi proferida após a impetração deste habeas corpus, pode-se aferir e verificar que ela simplesmente manteve a decisão que está sendo objeto deste writ nos mesmos fundamentos. Então, por essas razões, senhor presidente, digno relator, é que a sentença não constitui novo título, porque não foram agregados novos fundamentos, e o presente habeas corpus deve ser conhecido e posteriormente julgado e concedido, inclusive na linha do que manifestado pelo Ministério Público em seu parecer. Doutor Maurício, então, passa a palavra. Soube que o doutor, às pressas, adquiriu passagem aérea, veio a BH, fez uma brilhante sustentação oral. Então, em respeito a isso, senhor presidente, eu vou me atentar àquilo que o advogado falou da sustentação oral, vou rever o voto e trago o voto na sessão do dia 27. Tá bom, doutor? Para que o doutor não perca a sua viagem, eu acho que nós poderíamos conceder a ele mais 5 minutos para ele falar sobre o mérito, porque de repente eu posso mudar de entendimento. Então, já aproveitamos a sessão. Tá bom, então o senhor pode continuar, o senhor tem 5 minutos. Senhora Procuradora de Justiça, cumprimento Vossa Excelência e deixei a cumprimentar por último, porque na minha sustentação oral estava exatamente selecionando um trecho do parecer do Ministério Público, que com todas as vênias deveria ser ou deverá ser analisado por essa casa. Então, em nome da leitura de alguns trechos desse parecer, eu cumprimento na pessoa deste Procurador de Justiça Vossa Excelência de forma especial. E assim consignou Sua Excelência o Procurador, abro aspas, entendemos que o decreto prisional não merece prosperar ante a ausência de contemporaneidade. Quem está dizendo isso é o membro do Ministério Público. Verifica-se que não subsiste a necessidade da custódia cautelar do paciente, pois a sua soltura decorreu de equívoco procedimental e não de conduta voluntária de evasão. Ressalta-se que o paciente não esteve em situação de foragido, tendo permanecido em endereço certo e conhecido, circunstância que afasta qualquer fundamento relacionado à garantia de aplicação da lei penal e os fundamentos do artigo 312. E prosseguiu Sua Excelência o Procurador de Justiça. Ademais, consta que o paciente participou regularmente do processo, comparecendo a todos os atos para os quais foi intimado, ao longo de mais de 3 anos de tramitação. Tal histórico de colaboração processual evidencia que a prisão preventiva não se mostra necessária para assegurar a instrução criminal nos termos da lei. Tampouco justifica a aplicação, a notícia de ocorrência de envolvimento de novos crimes ou ameaças às testemunhas. Por fim, observa-se que o decreto prisional sobreveio em momento processual avançado, próximo à fase das alegações finais, quando já encerrada a instrução probatória. Nestas condições, a medida extrema revela-se desproporcional ou desprovida de amparo fático e jurídico diante da inexistência de requisitos para o decreto prisional. Então, o que aconteceu aqui nos autos, senhores desembargadores, foi o seguinte: o Ministério Público deflagrou uma operação e dessa operação foram apresentadas várias denúncias em várias comarcas. E, diante dessas várias denúncias, sobreveio decretos de prisões distintos.
O paciente foi preso, chegou a ser preso, não só pela comarca de Conceição das Alagoas, como também pela comarca de Uberlândia, onde nasceu essa investigação. No entanto, 5 meses depois, estava cumprindo a prisão provisória, lá decretada no início da ação penal em 2022. Os fatos aqui ocorreram em 2021, vejam só. A prisão preventiva foi decretada em 2022, ele foi preso, só que foi concedida a liberdade na comarca de Uberlândia e ele foi solto por equívoco. Ele foi solto por equívoco, porque tinha a prisão de Conceição das Alagoas, e respondeu ao processo de Conceição das Alagoas em liberdade. Participou de audiências, participou dos atos processuais, participou inclusive do interrogatório. E o juiz, na fase das alegações penais, de ofício chamou o feito à ordem e verificou que ele teria sido solto por um outro alvará de soltura e redecretou a prisão dele. Redecretou a prisão dele com os mesmos fundamentos lá daquela que recebeu a denúncia, não inovou praticamente nada. E aí ele foi preso novamente e imputou a pecha de foragido. Como foragido, se ele saiu pelas portas da frente do presídio, se ele participou de toda a instrução e liberdade, e não houve nenhum pedido do Ministério Público para que ele fosse preso novamente na comarca de Conceição das Alagoas. Então, por esses motivos, inclusive, foi que o próprio Ministério Público, aqui no 2º grau de jurisdição, pleiteou pela ilegalidade e o decreto prisional deste paciente. Então, por essas razões, senhor presidente, digno relator, é que requer a Vossa Excelência reconsideração da manifestação verbal inicial no sentido de não conhecimento do habeas corpus, que Vossa Excelência supere esse óbice, conheça o habeas corpus e conceda a ordem nos termos do parecer ministerial de cúpula. Muito obrigado.